Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, se cuidando, né? Vamos nessa. Mais uma aula, né, de química geral, ligação covalente, né? Nós vimos ligação iônica. Ligação iônica forma íons, né? Eu fiquei de deixar a música da ligação iônica para vocês, mas eu vou gravar essa música hoje, vou disponibilizar amanhã para vocês também, tá ok? A música, minha música de ligação, que ligações químicas, beleza? Vamos nessa. A ligação covalente, a ligação iônica que nós vimos forma íons, né? E ela formando íons, pessoal, deixa eu pôr o bloco, ela formando íons, ela é diferente da ligação covalente que não forma íons, é uma molécula, por isso que ela é chamada de ligação covalente ou molecular. Forma molequinhas, moléculas, beleza? As unidades aqui são moléculas. As unidades lá nos compostos iônicos são íons, ok? Nós vimos até o ciclo de Born-Haber, não é verdade? Muito bonito. E aqui atenção que nós vamos depois ver as cargas formais aqui em relação às ligações covalentes. Vamos lá. Se você notar, né, a gente percebe, deixa eu só pegar minha canetinha aqui, vamos lá, canetinha, aqui, pegar minha caneta aqui. Se você perceber, né, olha bem, a ligação covalente, ela não forma íons, ou seja, a importância aqui é saber que eles compartilham elétrons. Olha bem, o átomo de hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O átomo de oxigênio tem 6, então ele compartilha um desses 6 com esse daqui. E ele fica girando aqui também na camada do oxigênio, então forma 7. Aí quando o outro elétron do hidrogênio compartilha com outro elétron do oxigênio, aí os dois se estabilizam, porque o oxigênio fica com 6, com 8, e o hidrogênio fica com 2, né? O hidrogênio é uma camada só, então ele estabiliza com 2 elétrons. A mesma coisa aqui, olha, os compostos, né? O cloro 2, como que é formado o cloro 2? Cada cloro tem 7 elétrons na camada de valência, então eles compartilham. Então essa relação que é feita aqui é relação de compartilhamento. Então o que é ligação covalente? A característica fundamental de uma ligação covalente é compartilhar elétrons entre os átomos ligantes. Esses elétrons são da onde? Da camada de valência. Continuando, então ligação covalente, ela ocorre através do compartilhamento, né, de um par de elétrons entre átomos que possuem pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. A ligação covalente, os compostos moleculares, pessoal, muito importante nós sabermos disso, que os compostos moleculares são aqueles formados pelos não metais. Fontebal, clamamos, até vocês entenderam, o Brasil inteiro, Santa Cruz perdeu hoje, olha lá. Então, qualquer composto que tiver a ligação entre esses caras aqui, será chamado de ligação covalente, ou seja, que tem pequena diferença de eletronegatividade. É lógico, né, que essa união, esse compartilhamento vai ocorrer através da atração magnética entre os orbitais. O que é orbital? A região onde se encontra o elétron da última camada de um que compartilha com o do outro. Existem 2 tipos de ligações covalentes. Eu nem considero isso como tipo. Existe a covalente simples, que é aquela que até os átomos se estabilizarem com 8 elétrons, e a dativa, ele está estável, mas ele tem elétrons para compartilhar aos pares. Aí é chamado de ligação dativa. Vamos lá. A ligação covalente simples ou normal é aquela assim chamada quando o par eletrônico compartilhado é formado por um elétron de cada átomo ligante. Como eu falei para você, né? Olha o cloro aqui, cloro 2. Nós temos aqui, pessoal, o cloro na última camada, ó, na camada K ele tem 2, na camada L ele tem 8 e na camada M ele tem 7, 5 e 2, 7.
Então ele precisaria ganhar mais um elétron para poder compartilhar lá na ligação iônica, mas aqui não. Ele pega esse um elétron dele e compartilha com o elétron do outro, formando o que a gente chama de par eletrônico. Olha lá, par eletrônico compartilhado. Par eletrônico compartilhado, beleza? Então, formou-se o par e a gente representa a molécula assim. E a fórmula estrutural? A ligação covalente, ela é representada por um traço, tá? Um traço. O cientista que caracterizou essa representação é chamado de Cooper. Tá bom? É o Cooper, ligações de Cooper. Essa forma de nós representarmos, que é aquela forma que a gente representa os elétrons, lembra? Ela é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Esta maneira de representar é a fórmula molecular, ou seja, uma molequinha de cloro 2, uma molécula de cloro 2. E essa é a fórmula estrutural de ser representada através de um traço aqui. Esse traço representa que tem um elétron de um e um elétron do outro que está compartilhado, formando o que a gente chama de par eletrônico. Olha aí, como que aconteceria isso numa nuvem, né? Olha bem, se você perceber aí, cada átomo de cloro, esse é o átomo de cloro, tá bom? Ele tem, olha aqui, vamos lá para a gente lembrar. Ele tem o primeiro nível, o N1, o nível 1, ou a camada K, não é isso? Ele tem 2 elétrons, lá, 1, 2. Na outra camada ele tem 8, e na outra camada ele tem 7. Olha o que acontece. Um elétron desse e um elétron desse se aproximam e os orbitais, através de atração eletromagnética, esse elétron fica, um elétron de um fica girando no outro e esse elétron fica girando aqui. Então, eles ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Muito bonita essa representação, né? A atração magnética, olha lá, que eu falei, né? Dos orbitais. Aí olha o que acontece, aí funde e forma um átomo de cloro. Olha lá, olha aqui, olha. Tá vendo aqui esses 2 elétrons aqui que estão compartilhados. Nuvem eletrônica ou orbital molecular onde estão aqueles 2 elétrons compartilhados. Olha lá, o oxigênio. O oxigênio, se você perceber, o oxigênio ele tem número atômico 8. Vou fazer aqui, olha. O oxigênio 8. Então, a distribuição dele ficaria 2 e 6. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, ele precisaria compartilhar 2, porque se eu contar o número de elétrons desse átomo aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque o elétron de um é do outro e o do outro é de um. A mesma coisa aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é lógico que o oxigênio ele vai formar O2 e ele forma 2 ligações covalentes simples. Olha o nitrogênio. O nitrogênio ele tem número atômico 7 e a distribuição dele é 2 e 5. Então, ele precisa de compartilhar 3. Então, esses 3 elétrons compartilhados entre eles, entre os átomos, formam a fórmula molecular, a fórmula molecular do N2, que é um gás, não é verdade? E que é representado através desses 3 tracinhos. A mesma coisa, esses 2 tracinhos, ou seja, cada traço é um par eletrônico. Então, tem um par eletrônico aqui em cima e embaixo. Aqui também a mesma coisa. Eu tenho esse par eletrônico aqui, eu tenho este par eletrônico aqui e esse par eletrônico aqui. Tá ok? Nós não podemos fazer assim e assim. Tá ok? E sim, são ligações, cada uma assim, cada orbital de um com o orbital do outro. A água, por exemplo, a molequinha de água, que nós tanto falamos, né? O hidrogênio tem 1, compartilha com 1, tá certo? Compartilha, o hidrogênio estabilizou, porque o hidrogênio estabiliza com 2. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também por isso que a fórmula da água é assim
E a da água, cada ligação de hidrogênio com oxigênio, uma ligação covalente. A mesma coisa do ácido clorídrico, assim por diante. Hidrogênio estabilizando com 2 e o cloro estabilizando com 8 também. Beleza? A ligação dativa, olha que interessante, pessoal. Vamos ver. Se eu fizer a ligação aqui, olha, entre esse elétron e este, entre o oxigênio e o enxofre, o oxigênio fica com 7, o enxofre fica com 7, não estabilizou, então ele tem que formar 2. Agora está tudo estável, não está? Eles estão estáveis, mas não tem elétrons aqui, não, eles não têm par eletrônico livre. Toda vez que você tiver a ligação completa com o octeto formado e tiver par eletrônico livre, né? Quais os átomos que formam par eletrônico livres? Aqueles que têm mais de 4 elétrons na camada de valência. Olha bem, o nitrogênio, vamos pegar o oxigênio. O oxigênio, ele tem 6. Então, ele precisa de compartilhar 2. Então, ele compartilha aqui e compartilha aqui. Então, sobram esses 2 aqui. Então, ele pode doar esse par eletrônico para o outro, formando o que a gente chama de ligação coordenada ou dativa. O que é essa ligação química? É assim chamada quando o par eletrônico compartilhado pertence somente a um dos átomos participantes da ligação. Tá ok? Então, olha bem, esse par eletrônico que está sobrando aqui, olha, tá vendo do enxofre? Não está sobrando esses 2 pares eletrônicos aqui, então ele pode emprestar para outro átomo de oxigênio e formar o composto SO2. Aqui o composto é o SO também. E esse composto aqui, tá certo? O SO com dupla, né? Tá aqui. Mais uma de oxigênio forma o SO2, sendo que uma dessas ligações aqui, a ligação dativa, a gente representa sempre com uma seta do átomo que doa esse par eletrônico para a ligação. No caso aqui é um enxofre que doou, não é verdade? Então aqui a gente representa o composto SO2. Mas você nota que sobram mais 2 pares, um par eletrônico aqui. Quer dizer que pode ser formado também outra ligação dativa, uma ligação dativa com um O e pode formar outra ligação dativa com outro O, formando o composto que a gente chama de SO3. Olha que interessante. Agora ele não tem mais elétrons, pares eletrônicos livres aí para poder compartilhar. Então termina aí. Essa ligação é chamada de ligação dativa. Beleza? Número de valência. Vamos lá. A fórmula de Lewis, olha bem, os átomos que têm 4 elétrons na camada de valência, no caso aqui a família de quem? É do carbono, aqui a família do nitrogênio, aqui a família do oxigênio e aqui a família do flúor, dos halogênios. Todos da família do carbono têm 4 elétrons, então ele pode compartilhar o quê? Fazer 4 ligações, olha lá. Então, o número de valência é 4. Então, ele pode fazer 4 ligações simples, não é verdade? E ele fica com 8 elétrons. Esse daqui, ele forma quantas ligações covalentes simples? 1, 2, 3, tá certo? E sobram ainda aqui, olha, para poder formar a famosa ligação que a gente chama de ligação o quê, pessoal? Dativa ou coordenada. Aqui eles formam dois pares, né? 2 ligações simples e podem formar 2 dativas, olha lá. Número de dativa aqui nenhuma, aqui uma. Aqui ele formou 2 ligações covalentes normais, tá vendo? E vão sobrar 2 pares para formar 2 dativas. 7, ele forma uma ligação covalente, que está aqui, e sobram 3 pares para formar 3 dativas. Olha que legal, muito importante. O hidrogênio, pessoal, ele é diferente, ele tem um elétron, ele forma uma ligação covalente normal. Beleza?
Vamos depois deixar alguns exercícios específicos para vocês. Agora vamos entender o que é uma ligação π e uma ligação sigma. Ela está relacionada com as ligações covalentes. Toda vez que eu tiver ligações simples no caso, por exemplo, HCl, tá certo? Ou tiver aqui um CH4, olha lá, com 4 ligações simples. 4 ligações simples. Eu terei essas ligações, chamarão ligações sigma. Ocorre através da interpenetração de orbitais ao longo do eixo, por isso é uma ligação forte e difícil de ser rompida. São as ligações que a gente chama de ligações simples. Todas as ligações simples são sigma. Então essa aqui é uma ligação sigma. Aqui nós temos 4 ligações sigma. Olha lá que legal. 4 ligações sigma. O que é uma ligação π? Uma ligação π é quando existe uma dupla. Então, olha que interessante. O oxigênio que nós vimos, ele tem 2 ligações covalentes para se formar. Então, ele tem uma dupla. Uma dessas aqui, obrigatoriamente, vai ser sigma e a outra, obrigatoriamente, vai ser π. Então, as ligações π ocorrem após a ligação sigma, que é a única entre os 2 átomos. Agora, o nitrogênio, por exemplo, nitrogênio ele tem o quê? 2 ligações, ele tem tripla ligação, então ele tem uma sigma e 2 πs. Olha que interessante, esse tipo de ligação você vai ver muito em química orgânica, tá bom? Isso aqui é só para citar, para vocês poderem ter isso em mente, que a professora de química orgânica ela vai falar para vocês sobre isso, tá ok? Acho que o carbono, né? O carbono é um elemento químico que pode fazer ligações simples, duplas ou triplas. Então, olha bem, quando for simples, aqui todas serão o quê? Sigma. Essa é simples é sigma, essa simples é sigma, tá? E aqui eu tenho uma π e uma sigma. Quando você tem a tripla, você tem a sigma, você tem uma π aqui, a sigma no meio e outra π. Quando você tem 2 duplas, você tem uma π, ou seja, 2 πs e 2 sigma. Toda vez que você tiver 4 ligações sigmas num elemento, 4 ligações sigmas, desculpa, 4 ligações sigmas, você terá uma hibridação do carbono sp3. Toda vez que você tiver uma dupla e 2 simples, você terá hibridação do carbono sp2. E toda vez que você tiver 2 ligações πs e 2 sigma, você terá a hibridação do carbono sp. Então isso aqui é o ângulo formado, né, entre os átomos. Então aqui forma um tetraedro. Aqui vai formar um sistema trigonal, certo? E aqui vai formar um sistema que a gente chama linear, né? Esse aqui a gente chama de trigonal plano. E esse aqui uma estrutura que a gente chama o carbono de tetraédrico, ou seja, é a geometria, né? A geometria molecular daquele átomo. Através disso você vai saber qual que é o formato da molécula. Beleza? Muito bem, pessoal. Característica dos compostos moleculares ou compostos covalentes. Eles são sólidos, líquidos ou gasosos a temperatura ambiente. Os compostos. Eles têm, mas a maior parte dele ou são líquidos ou são gasosos. Os sólidos que eu posso dizer aí é a naftalina, a vela, tá vendo? A vela, a parafina, na realidade, são compostos sólidos. Mas a maior parte dos compostos moleculares ou são líquidos ou gasosos. Ponto de fusão bem inferiores e de ebulição inferiores aos compostos de íon. Compostos de íon tem ponto de fusão altíssimos, né? E são bons isolantes térmicos e elétricos, ou seja, o íon conduz corrente elétrica, o composto molecular não conduz corrente elétrica. Muito importante. A ligação metálica, para a gente citar, como que os metais se ligam? Os átomos se aproximam
se fundem as camadas eletrônicas e os elétrons ficam circulando entre as camadas dos átomos ligantes. Então, na realidade, a ligação metálica é a ligação entre átomos de metais que formam um retículo cristalino de cátions, ou seja, se o metal é o ferro, eu vou ter o ferro mais, eu vou ter o cátion ferro mais. As panelas de alumínio, elas têm o Al+, por isso que eles conduzem corrente elétrica, tá certo? Unidos por uma nuvem eletrônica de elétrons livres. Os metais têm elétrons livres em todos os lugares, por isso que você não pode encostar um metal numa tomada, porque conduz corrente elétrica. Tem muitos. A ligação metálica é um mar de elétrons livres, beleza? Para conhecimento, um abraço a todos e até mais.